Estenda as tuas mãos para cá, vamos abençoar a serva do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus. Eis aí a tua filha, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por ter sido. Derrama, Senhor, do teu óleo, da tua unção sobre a cabeça, sobre o corpo dela. Reveste ela com as tuas armaduras, Pai. Protege a casa dela, a família dela, Deus. Que nenhuma retaliação venha cair sobre a família e o lar dela, Pai. Envia uma milícia de anjos para trabalhar, Senhor, enquanto a tua filha ministra sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Nós estamos felizes pelas irmãs do Desperta Déboras que estão aqui conosco. Aleluia! Louvado seja Deus pela vida de cada um. Glória a Deus. 1 Samuel 2, do versículo 1 até o versículo 11. Quem não encontrou pode acompanhar da tela. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. É verdade. Não há santo como o Senhor. Oh, aleluia. Porque não há outro além de Eita ti. Deus. E rocha não há Rabaxai, nenhuma candarabaçu. como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Sim, meu porque Deus. o Senhor é o Deus da sabedoria. Amém, e Jesus. pesa todos os feitos na balança. Rabaçome, O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, Olha hoje aí, se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos. Outra e a glória. que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Aleluia. Faz descer a sepultura e faz subir. Eita O glória. Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também E exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra. Glória e a Deus. assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então, Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Amém, queridos? Queridos, essa passagem é muito conhecida da maioria de nós, acredito eu, porque é a passagem logo após Ana entregar o menino Samuel, que é o fruto da sua oração. A oração também que é muito conhecida, mas eu quero relembrar essa oração, porque nós estamos aqui reunidas com mulheres que oram. Aleluia. Mulheres que oram em favor dos seus filhos. E Ana é um exemplo para nós, não é verdade? Queridos? De uma mulher que orou muito tempo pedindo a Deus um filho. E nós vemos o segredo no coração dessa mulher, o segredo do coração que agrada a Deus, porque um dia ela fez uma oração assertiva. Um dia Ana falou assim: Senhor, me dá um filho, mas eu vou devolver esse filho para o Senhor. Glória a Deus. Então ela recebeu aquilo que o coração dela estava disposto a devolver a Deus. Eu quero trazer uma reflexão para você nessa tarde. O que o seu coração está disposto a devolver a Deus? Eita Aquilo Deus que o seu maravilhoso. está disposto a devolver a Deus, é certo que Deus vai te entregar nessa tarde. Aleluia! Aquilo que nós estamos pedindo, mas no nosso coração nós temos convicção de que conseguimos devolver isso em glória ao Senhor. É certa a entrega de Deus para nós nessa tarde. Queridas, aquilo que nós pedimos com relação aos nossos filhos, aquilo que nós pedimos com relação à nossa vida financeira,
financeira, ministerial, a nossa saúde, e que o nosso coração esteja disponibilidade de devolver para a honra e para a glória do Senhor. É certo que Deus vai bradar em nosso favor nessa tarde. Então a Bíblia diz que Deus ouviu o coração daquela mulher e ela ficou grávida e ela teve um menino. E não só a oração dela foi uma oração de entrega e renúncia, mas a atitude dela foi uma atitude de entrega e renúncia. Porque antes do texto que nós lemos, diz que Ana, ela levou aquele menino e entregou aquele menino lá em 1 Samuel 1. Então ela cumpriu o voto que ela prometeu ao Senhor. E aí, essa oração é um cântico, é uma oração fruto de um coração que entregou. E aqui tem mulheres que entregaram, amém? Tem mulheres que têm entregado todo dia. Tem entregado marido, tem entregado filho, tem entregado sua vida, tem entregado sua casa, tem entregado seus projetos, tem entregado seus sonhos diante do Senhor, amém? Amém. Mas eu vejo aqui, eu descubro com essa oração um coração que entrega e agrada ao Senhor. E eu quero meditar com você aqui nesse coração de Ana, porque esse coração de Ana e essa oração revela muito sobre Ana e revela muito sobre o Deus de Ana, sobre o Deus que Ana estava disposta a entregar. Porque, queridas, abrindo parênteses, eu acho essa história assim fantástica, porque a Bíblia fala que o sacerdote Eli, o líder religioso e espiritual daquela época, era um líder que estava totalmente fora do propósito de Deus. Era um líder que a casa dele estava totalmente fora do propósito de Deus. Os filhos dele estavam fora do propósito de Deus. E Ana entrega o seu filhinho, o seu único filho até o momento, Samuel, diante desse profeta, desse sacerdote, que era um homem totalmente fora do projeto de Deus. Mas aquela mulher, com aquele coração tão voltado a Deus, ela tinha convicção de que o menino estava sendo entregue não aos cuidados de Eli, mas aos cuidados do Deus Todo-Poderoso. Queridas, muitos de nós que temos filhos chegando na fase da adolescência, da juventude, temos essa sensação de que nós estamos entregando nosso filho em um mundo que é um mundo de uma geração como a geração de Eli, que é um mundo que tem uma postura moral e espiritual como a postura moral e espiritual da casa de Eli. Quando nós entregamos nossos filhos numa faculdade, de repente, não é verdade? Quando eles vão muitas vezes para longe de nós, parece que eles estão indo para lugares que é como a casa de Eli, uma casa que estava totalmente fora do propósito de Deus, uns filhos que estavam totalmente fora do projeto de Deus, uma casa que estava cheia de iniquidade, uma casa que estava cheia de prostituição. E ela entregou aquele menino, mas sabe qual era a convicção do coração dela? Os meus filhos não serão como filhos de Eli, porque primeiro os meus filhos são filhos do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, os seus filhos não serão como os filhos deste mundo, porque eles são filhos do Senhor. Os seus filhos não serão como o filho do príncipe das trevas, porque eles são filhos do Senhor. Eles podem estar em faculdades, em instituições, em empresas que muitas vezes não cumprem o propósito de Deus, que muitas vezes estão andando na mão deste mundo, mas eles não vão andar como os filhos deste mundo. Eles não serão como filhos de Eli, eles serão como Samuel nessa terra. Aleluia. Como Samuel, filhos gerados para o louvor da glória do Senhor. Aleluia. Então, querida, se você tem que deixar o seu filho ir, e muitas vezes seu coração aperta, porque você pensa assim, meu Deus, esse lugar não é um lugar que glorifica o teu nome, esse povo que está ali não é um povo que glorifica o teu nome, tem misericórdia da vida do meu filho. Tem um coração como o de Ana, tem uma oração assertiva como o de Ana. Aleluia. Eu não entrego o meu filho para este mundo, eu entrego esse meu filho para o Senhor. Ele vai viver o propósito do Senhor, ele vai viver para agradar o Senhor. Eu entrego meus todos os dias filhos da ao vida Senhor. dele. Não importa o lugar onde ele estiver, a casa de Eli não era o melhor lugar para Samuel, a casa de Eli não era o lugar mais seguro, mas Samuel estava debaixo da proteção do Senhor. Samuel estava debaixo do cuidado do Senhor. Aleluia. E as casas de Eli que tem aí, queridos, por esse mundo afora, deixa eu te dizer uma coisa, descansa o teu coração, porque a mão do Senhor está sobre os nossos filhos. E ainda que eles estejam em casas de Eli, eles não serão como os filhos de Eli. Eles não serão
de Deus, queridos. Que Deus é a fonte dela. Então Ana ora e diz assim: o meu coração se regozija no Senhor. Tem alguma versão aí que diz: o Senhor encheu o meu coração de alegria. Deixa eu te dizer uma coisa. Ana descobriu que a fonte de alegria dela não era o menino, que a fonte de alegria dela não era o menino gerado no ventre, que a fonte de alegria dela não era o pedido atendido, que a fonte de alegria dela era o Senhor, ao ponto de no dia que ela vai entregar o menino, ela consegue dizer: quem enche o meu coração de alegria é o Senhor. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa: você pode de repente estar achando que você precisa ter uma resposta de pedido, de oração, para você começar a andar alegre. De repente você acha que você precisa ter Samuel nos seus braços, no seu ventre, para você começar a andar alegre. De repente você está colocando a sua alegria dependendo de uma circunstância que você não tem vivido hoje. Você pensa assim: Senhor, no dia que o Senhor me dar, eu vou andar alegre. No dia que eu gerar, eu vou andar alegre. No dia que eu pegar um menino e amamentar, eu vou andar alegre. Deixa eu te dizer uma coisa: a Ana descobriu, não é o menino que traz alegria, não é o pedido atendido que traz alegria. O meu coração se exulta no Senhor. Até no dia que eu entrego o menino, eu descubro que a minha alegria vem do Senhor. Aleluia. É tempo de levantar uma geração de mulheres, de homens e mulheres que sabem que a fonte da sua alegria é o Senhor. Aleluia. Então o Senhor é a fonte da alegria. Segundo lugar, o Senhor é a fonte da força. Ana falou assim: a minha força está exaltada no Senhor. Eita glória! Ele é aumentado no Senhor. É verdade. Eu descubro que de onde eu tiro força é do meu Senhor. Eu não tiro força de um menino, eu não tiro força da minha família, eu não tiro força da minha casa. A minha força, ela é aumentada pelo Senhor. Aleluia. Queridas, o que aumenta a nossa força, quem aumenta a nossa força é o Senhor. Quem aumenta a nossa força é o Senhor. Sabe por quê? Ele fala assim: a gente descobre que nele a gente pode todas as coisas. Aleluia. Não é no filho que a gente pode todas as coisas, não é no marido que a gente pode todas as coisas, não é no nosso braço forte que a gente pode todas as coisas, não é no nosso dinheiro que a gente pode todas as coisas, mas a gente descobre, Ana descobriu que a força dela é aumentada no Senhor, porque é nele que a gente pode todas as coisas. Mulher, você está aqui hoje porque você é fortalecida pelo Senhor. Você ora todos os dias porque você é fortalecida pelo Senhor. Em nome de Jesus, Ana entendeu isso. A minha força, ela está exaltada no Senhor. Ele é a fonte da força, de toda força, de todo poder. Ele é a fonte. Aleluia. Ele é a fonte da alegria, ele é a fonte da força. E em terceiro lugar, Ana descobriu que é o Senhor quem salva dos inimigos. Continuando: a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto eu me alegro na tua salvação. A Bíblia diz que Ana tinha uma inimiga dentro de casa, né? A Penina, a outra mulher do marido dela. Mas eu quero falar de outros inimigos que nós temos. Não aqueles inimigos que estão fora de nós, mas aqueles inimigos que estão dentro de nós, queridos. Ana também lutava com inimigos dentro dela. O inimigo da incredulidade. Sabia que é um inimigo que anda dentro de nós, bem pertinho? Porque muitas vezes quando a gente ora e as coisas não acontecem, a gente é tentado a duvidar e cair na incredulidade. É um Fala, inimigo Deus! que anda bem pertinho e bem dentro de nós. O inimigo da ansiedade, da angústia. Quando a gente não vê as coisas acontecendo, a gente é tentado a andar ansiosos e angustiados. Então são inimigos bem pertinho, bem dentro de nós. Mas Ana descobriu uma coisa: pode ter inimigo fora, pode ter inimigo dentro, mas eu vou rir diante desses inimigos, porque o Senhor, Ele me salva de todos os meus inimigos. Aleluia! Glória a Deus! Você vai rir diante do inimigo. O inimigo da incredulidade, você vai rir diante dele. O inimigo da ansiedade, da angústia, da preocupação, você vai olhar para ele e vai rir. Sabe por quê? Porque você vai dizer para minha alma assim: olha, alma, espera em Deus, porque eu sei que eu ainda vou louvar ele. Pode parar de ficar agitada, perturbada dentro de mim, porque o meu Redentor vive. Eu sei que ele vai se levantar ao meu favor. Eu sei que eu ainda vou louvá-lo por tudo que ele é, que ele faz. Aleluia! Então seja inimigo de dentro, seja inimigo de fora, seja inimigo de perto, seja inimigo de longe, é o Senhor
quem nos salva de todos os nossos inimigos. Você vai rir diante dos seus inimigos, amém? Aleluia! Então Ana aprendeu aqui, queridos. Só nesse versículo primeiro nós aprendemos tanta coisa. O Senhor é a fonte da alegria, o Senhor é a fonte da força, e o Senhor é aquele que nos salva de todos os nossos inimigos. Aleluia! Vamos lá para o versículo 2? No versículo 2, Ana, ela aprendeu sobre quem Deus é. Aleluia! O Deus que ouve, o Deus que atende, o Deus que está perto, o Deus que cumpre promessa, o Deus que realiza sonhos e projetos. E aí a Ana pegou e falou assim, olha gente, lá no versículo 2, não há santo como o Senhor. Aleluia. Vocês podem até achar que tem outro santo ali, mas igual o Senhor, não há. Ele é único, ele é inigualável. Não há santo como o Senhor. Ele é separado das coisas comuns. Santo quer dizer diferente daquilo que é comum. Santo quer dizer consagrado, digno de honra. Se tem alguém que é digno de ser honrado, de ser louvado, de ser adorado, de ser exaltado, esse é o Santo, é o Senhor. Isaías teve uma visão e anjos falavam o quê? Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória, aleluia. Glória a Deus. Não há santo como o Senhor. Ana entendeu e reconheceu isso. Deixa eu te falar, mulher e homem que está aqui. Não há santo como o Senhor. Ele não compartilha a glória dele com ninguém. Santo quer dizer, ele é diferente do comum. Graças a Deus, aleluia. É diferente do natural. Ele é sobrenatural. Ele é extraordinário. Ele é maravilhoso. Então, minha querida e meu querido, se você tem que louvar, se você tem que atribuir mérito a alguém, se você tem que adorar alguém, é a Ele. É o Santo. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser honrado. Porque Ele faz, amém? Ele cumpre promessa, aleluia. Ele é poderoso para fazer, aleluia. E aleluia, Deus. Ela entendeu também, não há santo como o Senhor. E ela entendeu, não há outro além de ti. Aleluia! Nenhum como o nosso Deus. Tem alguma versão que diz, não há outro Deus como o Senhor. Queridos, Ele é o único Deus, eterno, poderoso, soberano. Ana está trazendo a memória, reconhecendo a divindade do seu Deus. Tem pessoas que têm outros deuses, eles acreditam em Deus feito por mãos humanas, que tem olho e não vê, que tem braço e não dá conta de fazer nada, que tem pé e não anda, que tem ouvido e não ouve, que tem boca e não fala. Mas eu não, eu adoro o único e verdadeiro Deus, o Deus verdadeiro. Eu estou de joelho, eu estou prostrada, mas é diante do Deus que ouve, aleluia. Daquele que não tem braço encolhido, mas tem braço estendido para abençoar, que tem ouvido atento ao meu e ao seu clamor, aleluia. Ele é o único Deus. E em terceiro lugar, Ana reconheceu que não há rocha como Ele, aleluia. Rocha fala de firmeza, rocha fala de proteção, rocha fala de segurança. Querida e querido, onde que você tem buscado a sua segurança? Nós somos um povo muito temporal, nós somos um povo muito físico. E a gente busca muitas vezes segurança em coisas temporais e físicas. A gente busca segurança na estrutura de governo. A gente busca segurança no recurso financeiro. A gente busca segurança em uma porta de emprego. Mas a Ana entendeu. E eu e você precisamos entender nessa tarde. Aleluia, Jesus. Eu quero entender, Pai. Não há fonte eu de preciso entender, me faz entender, Jesus, como Ana entendeu. Terra que possa produzir verdadeira segurança, trazer verdadeira segurança para mim e para você, do que o nosso Eu Deus. creio, meu Pai. Dinheiro não traz segurança. É verdade. Emprego não traz segurança, governo não traz segurança, mas o Senhor, Ele é a única rocha. Aleluia. Aleluia. Ele é a nossa glória segurança. a Deus. E Ana entendeu isso.
vai fazer diante disso? Diante de quem Deus é e do que Deus faz. Ele é a fonte. Ele é o único Deus, Ele é santo, Ele é a única rocha. O que a gente vai fazer? Versículo 3. A Ana falou assim, ó. Eu não posso andar orgulhosa diante disso. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Olha, 3 coisas que a Ana está ensinando para nós aqui, ó. Nós não devemos ser orgulhosos. Nós não devemos ser arrogantes. Por quê? Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e Ele pesa todos os feitos na balança. O Senhor é aquele que tem conhecimento e sabedoria, é o único que pode julgar. Pesar na balança quer dizer, Ele é o único que tem o poder de julgar. Verdade. Ana está falando assim, ó. Diante de tudo isso que eu sei, que Deus é, que Deus faz, eu vou me recolher na minha insignificância. E vou entender que Jesus, é por aí. Arrogante, nem julgando os outros. Tá vendo aí? Porque às vezes a gente recebe e a gente começa a ficar orgulhoso e achar que misericórdia. É um mérito em nós, né? Porque eu recebi, é desse jeito. Não tem algum mérito em mim. A gente começa a virar um pombão, assim, né? E sabe? A gente começa a estufar o peito e achar que tem mérito em nós. Meu Ana Deus. falou, não. Tá amarrado em nome de Jesus. Eu não vou andar arrogante, eu não vou andar julgando os outros. Que aí a gente fala, fulana não recebeu, é porque não está orando direito, é porque não está cumprindo o propósito, é porque não está andando certo, né assim? E a gente começa a julgar. Ana falou, não, eu não vou andar julgando, sabe por quê? Quem pesa os feitos na balança é o Senhor. É Ele que sabe de tudo e que tem todo conhecimento. A sabedoria e o conhecimento é dele. Quem sou eu? É isso que ela está falando aqui. Longe de mim a arrogância, longe de mim o orgulho, longe de mim andar julgando os outros. Terra! Gente, que riqueza essa oração de Ana para nós. Jeová. Que riqueza. O que eu vou fazer? Usa lá em teus Jeremias vasos. 9:24. Não orgulho forte na sua força, não orgulho rico na sua riqueza, não se orgulho sábio na sua sabedoria. Você quer alguma coisa para se orgulhar? Orgulhe-se nisso, em mim conhecer. Aleluia, glória a Deus, eu creio. Aleluia. Quer um motivo para orgulhar? Se orgulhe de conhecer o Senhor. Aleluia. Saber Amém, que Ele é santo, Jesus. saber que Ele é único Deus. Eis-me saber que aqui, Ele é a Senhor. rocha eterna e firme. Saber que Ele é a fonte da alegria. Saber que Ele é a fonte da força. Saber que Ele faz. Ele salva de todos os seus inimigos. Aleluia. Quer se orgulhar? Orgulho de saber quem Deus é. Aleluia. Porque o mérito é dele. Porque a glória é dele. Porque quem faz é Ele. Tudo Aleluia. dele. Vamos continuar? Versículo 4. Coisa linda. Versículo 4. Deus faz o improvável. Aleluia. Gente, olha o que a Ana está falando aqui. Versículo 4. Sabe o arco do forte? Sabe? Foi quebrado. Sabe aquele que tinha força? Deixou de ter. Agora, aquele que era fraco, os débeis, quer dizer, os fracos, começaram a ser vestidos de força. Sabe o que a Ana está falando? Aquele que os outros olhavam e falavam assim, fulano é fraco, gente, tem força nenhuma. Deus começa a vestir ele de força. Sabe o que ela está dizendo aqui? Aquele que o outro olha e não dá nada. Aquele que o outro olha e fala, esse não tem probabilidade, não tem esperança para ele. É esse aí. É que Deus faz o improvável na vida dele e dela. Eu não sei qual é a realidade dos seus filhos, dos nossos filhos, né, queridos? Mas muitas vezes nossos filhos, a gente vê eles assim, né? Como um fraco, né? Como alguém que precisa ser fortalecido pelo Senhor. E às vezes as pessoas olham e não dão nada. São os improváveis de Deus, mas Deus faz aqueles que não são seres. Aleluia! Faz aqueles que não são seres. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, nós vamos declarar isso sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa vida. Nós seremos cingidos de força. Aleluia. 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 Os nossos filhos serão cingidos de força, porque Deus faz o improvável. Graças a Deus. Depois a Ana fala assim, ó. E sabe aqueles que tinham muita comida, que eram fartos? Hoje se alugam por pão. Agora quem andava com fome não sofre mais fome. Graças a Deus, aleluia, Deus Jesus. Deus muda muda mesmo. a situação. Deus faz o improvável ser provável. É verdade. Nós vamos declarar isso sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. É Deus quem
que muda a realidade. Se a realidade hoje não está do jeito que Deus quer, conforme a promessa da palavra dele, nós vamos orar e declarar essa realidade mudada. Graças a Deus, eu creio. Versículo 5 ainda. A Ana fala, e a mulher estéril? A mulher estéril, aquela que não podia ter menino, Deus faz mãe de 7 filhos. E aquela que tinha muito, perde o vigor. Sabe o que quer dizer perder o vigor? Na tradução da linguagem de hoje, fica sem nenhum. Fica sem nenhum. Queridos, quem faz é o Senhor. Para mim, esse texto de versículo 4 e versículo 5, ele traz para nós esse poder de Deus em fazer o improvável. Esse poder de Deus em fazer aquilo que é inesperado aos olhos humanos. Aleluia, Jesus! Fazer aquilo que muitas vezes a gente nem tem esperança que seja feito. Seja com fraco, seja com faminto, seja com estéril. Deus tem poder para fazer o improvável. Aleluia! Versículo 4 e 5, Deus faz o improvável. Versículo 6 e 8, Deus é o dono de tudo. O Senhor é o que tira a vida e dá. É o que faz descer a sepultura e faz subir. Sabe o que a Ana está reconhecendo aqui? É Ele que é o dono da vida. É Ele que é o dono da vida. É Ele que dá a vida e é Ele que tira a vida. Versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Ele não somente é o dono da vida, Ele é o dono da riqueza. Ele é o dono da riqueza. Nós temos que ter isso muita convicção disso quando a gente está orando pela vida dos nossos filhos. É, Jesus, é por aí. Que Deus é o dono da vida. Que Deus é o dono da riqueza. Ele diz glória assim, a Deus. Meu é o ouro, aleluia. Minha é a terra. É tudo do Senhor. Ele é o dono. E a gente tem que ter essa convicção de quando nós estamos orando pela vida financeira dos nossos filhos, quando nós estamos orando pela vida dos nossos filhos, que Deus, Ele é o dono de tudo. Aleluia. E Ana sabia disso. E por último, no versículo 8, ela fala assim, e tem uma outra coisa que Deus é dono, ó. Ele levanta o pobre do pó e desde o monturo ele exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Aleluia. Sabe o que Deus é dono? Ele é dono dos lugares de honra. Aleluia. Glória a Deus. Deus é dono dos lugares de É verdade. honra. Aleluia. É Deus quem graças a Deus, nós te adoramos, Deus. entre os príncipes. Aleluia. É Deus quem dá vida aos nossos filhos. É Deus quem enriquece os nossos filhos. E é Deus, aleluia, é Deus, os nossos filhos sentarem com os príncipes. Aleluia. É somente o Senhor, meu Pai. E além de assentar com os príncipes, Ele também os faz herdar o trono de glória. Cadê as mães dos herdeiros do trono de glória? Nós somos mães e pais dos herdeiros do trono de glória. Aleluia. Deus tem trono de glória para os nossos filhos. É verdade, eu creio, Jesus. Comece a orar com convicção. Ore a palavra na vida do seu filho. Deus, o Senhor é o aleluia, Deus. Glória, glória, glória a Deus. E o Senhor é o dono dos lugares de honra. É o Senhor quem faz o meu filho assentar entre os príncipes. E o Senhor o faz herdeiro do trono de glória. Nós geramos filhos que são herdeiros do trono de glória. Graças a Deus. Já estou encerrando. Último ponto, final do versículo 8 em diante. Porque aleluia. são as colunas da terra. Santo, exaltado é o Senhor. Ele assentou sobre elas o mundo. Sabe o que a Ana está falando aqui? Sabe quem que sustenta o mundo? Sabe quem que tem o alicerce do mundo? O Senhor. Sabe quem é dono do alicerce do mundo? Da coluna que sustenta o mundo? É o Senhor. Aleluia. Sabe o que isso fala para mim? Querido, se nosso Deus sustenta o mundo, o que é a nossa vida diante do mundo? Se Deus sustenta o mundo, queridos, o que é a sua vida, a vida do seu filho e a sua casa diante do Deus que sustenta o mundo? Aleluia! Deus, Ele sustenta o mundo, Ele sustenta a minha casa, sustenta a sua casa, Ele sustenta o meu marido e seu marido, Ele sustenta os nossos filhos, Ele nos sustenta. É
É verdade. Não é você que sustenta a sua casa em oração. Quem sustenta a sua casa é o Senhor. Aleluia. Não é você que carrega a sua casa nas costas. Quem sustenta a sua casa é o Senhor Todo-Poderoso. Porque você não dá conta. Porque se a sua casa estiver sendo sustentada por você, vai ruir. Mas o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o único e verdadeiro, o Santo, a rocha inigualável, o único Deus, Ele sustenta a minha casa, a sua casa. Aleluia. Ele sustenta a minha vida, É verdade. a sua vida. E Ana está falando Tu és a aqui, minha olha que herança, coisa Senhor. Tu linda. és a minha vida. Ele, aleluia, é dono das colunas da terra. Glória a Que Deus. sustenta sobre elas o mundo, aleluia. É Deus que sustenta. Ele tem o controle e o domínio de tudo. Versículo 9. Ele guarda os pés dos santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela sua força. Sabe o que É Jesus. Queridos, nós não prevalecemos pela nossa força. A Ana está falando o seguinte aqui, ó. É Deus que nos faz prevalecer. É Deus quem nos faz prevalecer, mulheres e homens que estão aqui. Ela está dizendo o seguinte: no ambiente de luta, de adversidade, olha aqui, os santos, eles são guardados pelo Senhor nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela sua força. Queridos, É verdade. por mais angustiadas, ansiosas e preocupadas que nós andemos, a gente não dá conta de guardar os nossos filhos. A gente não dá conta de proteger os nossos filhos. A gente não dá conta de aumentar um dia de vida dos nossos filhos. Que Mas nós forte. estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que faz os nossos filhos prevalecerem. Prevalecerem diante da adversidade do mundo, diante da dificuldade. É Deus quem faz os nossos filhos e a nós prevalecermos. Aleluia? Então Ana está falando que não é pela força, é o Senhor que faz prevalecer. Versículo 10. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Os céus trovejam contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Ana está falando aqui de um cenário de vitória. É um cenário de luta e um cenário de vitória. Contenda contra os inimigos, os céus, está vendo? Uma contenda contra os inimigos, os céus trovejam sobre eles. Mas o Senhor vai julgar da extremidade da terra, vai fortalecer e exaltar o poder do rei, do seu ungido. Sabe o que ela está concluindo aqui? Eu posso até andar em guerra, mas é o Senhor quem me garante a vitória. Em um cenário de guerra, de adversidade, em um cenário de dificuldade, o Senhor é aquele que garante a minha vitória. O Senhor é aquele que garante a nossa vitória. O Senhor é aquele que garante a vitória dos nossos filhos. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Homem que está aqui também, temos homens, eu quero que vocês coloquem de pé. Eric, nós podemos louvar o Senhor? Glória a Deus.